Olá pessoal, aqui é o professor Augusto Xavier e vamos aí dar continuidade aos nossos estudos. Vamos dar uma relembrada aí na parte de distribuição eletrônica. Pois bem, os elétrons, tá, estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Nós vimos isso na teoria do Bohr, certo? Admite-se que existam 7 camadas eletrônicas, tá? Então, a gente aprendeu que o átomo ele é dividido em núcleo e eletrosfera. O núcleo existem as partículas positivas, os prótons, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica, e os elétrons ficam girando ao redor desse núcleo em camadas. E ao todo existem 7 camadas. E aí, cada camada, como a gente viu na teoria de Bohr, né, possui seus níveis de energia. Então, o elétron ele fica girando ao redor daquela camada, né, e ele tem uma energia fixa, né, para ficar ali. Né? E ali são 7 camadas ao todo e foram denominadas como camadas K, L, M, N, O, P, Q e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa, tá? E aí, na primeira camada, ela suporta apenas 2 elétrons, enquanto na segunda camada, 8, na terceira, 18, na quarta e quinta, 32 elétrons, na sexta, 18 e na sétima, 8 elétrons, conforme aí na figura. Pois bem, teoria do octeto. A gente vai ver isso mais na frente na parte de ligação química. Né? Na natureza, todos os sistemas tendem a adquirir a maior estabilidade possível. Né? Os átomos ganham ou perdem elétrons para aumentar a sua estabilidade. E essa estabilidade se deve, o que foi observado, que um grupo em especial na tabela periódica que é conhecido como gases nobres, eles são estáveis e eles são espécies atômicas, ou seja, ele não forma moléculas. E observou-se que no, na sua distribuição, no seu arranjo eletrônico, eles terminam com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. Todos os demais terminam com 8 elétrons, por isso o nome teoria do octeto. São os únicos que possuem a camada de valência completa, ou seja, com 8 elétrons. 2 no caso da camada K, né? No caso aí especificamente para o hélio. Na natureza, todos os sistemas tendem a adquirir a maior estabilidade possível. Os átomos ganham ou perdem elétrons para aumentar a sua estabilidade eletrônica. Os átomos dos gases nobres são estáveis, justamente por conta dessa quantidade de elétrons que é nele conferida. Por isso que ele não precisa se ligar com outro elemento. Verifica-se que na última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons. Quando isto ocorre, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons, aquele que for imediatamente inferior ao valor cancelado, e o restante vai para a camada seguinte. Temos aí o elemento cálcio, né? Temos aí o número atômico e o número de massa. Então, para fazer a distribuição eletrônica, nós pegamos o número atômico, que é o número de prótons daquele elemento, tá? Então, um átomo, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, se o cálcio tem 20 prótons, logo ele vai ter 20 elétrons. Então, camada K, 2 elétrons, está preenchida, e aí pula para a segunda. A segunda preencheu-se com 8, que ela suporta apenas 8. Preencheu, vai para a terceira camada, né? Camada M, que no caso aí termina só em 10 elétrons, na verdade não 10, sim 8, tá? E vai para a camada N, que tem 2 elétrons.
Eu vou explicar mais na frente, né, esse pulo do gato, né, essa diferença aí. Por que não logo 10 de cara, né? A distribuição eletrônica, ela funciona assim, né? Exemplos. Distribuir os elétrons dos átomos abaixo em ordem de camadas. Então, por exemplo, o sódio tem número atômico 11 e o cloro tem número atômico 17. Cálcio 20, bário 56, chumbo 82. E aí a gente vai vendo, olha só, sódio, como termina a sua configuração eletrônica. Cloro, como termina a sua configuração. O cálcio, bário. E o chumbo. Tá? Por que essas alterações começou e depois mudou? É por conta justamente das regras de energia, né? Que a gente vai ter um diagrama, que é o diagrama de energia, que vocês vão ver, né, mais na frente, e vai explicar o porquê dessas mudanças, tá? Pesquisando o átomo, Sommerfeld chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível não estão igualmente distanciados do núcleo, porque as trajetórias, além de circulares como propõe a Bohr, também podem ser elípticas. Esses subgrupos dos elétrons estão em regiões chamadas de subníveis e podem ser de até 4 tipos. Então, olha só, temos as camadas, que são chamadas de níveis, e dentro das camadas existem aí os subníveis, né? Subníveis S, P, D e F. E que cada subnível de energia ela suporta uma quantidade X de elétrons. Então, cada camada, o nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, representados pelas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia. O número máximo de elétrons que cabem em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado experimentalmente. E aí estão. Subnível S, ele suporta apenas 2. O subníveis P, 6, D, 10 e F até 14 elétrons. Porque, se não vejamos, pessoal, é o seguinte, um orbital, né, ele suporta apenas 2 elétrons. Então, o subnível S tem apenas um orbital. E aí, logo, ele só vai suportar 2 elétrons. O subnível P, ele possui 3 orbitais. Logo, se a gente pegar e multiplicar 3 vezes 2, ele suporta apenas 6 elétrons. O D são 5 orbitais, logo 10. E o F tem 7 orbitais, logo são 14 elétrons. E aí está a distribuição, pessoal. Na camada K, ou camada 1, né, só tem um subnível do tipo S. Na camada 2, ou L, temos subníveis SP. Na M, temos os subníveis S, P e D. Na 4 e 5, nós temos os subníveis S, P, D e F. Na camada 6, que é a camada P, subníveis S, P e D. E na camada Q, os subníveis S e P. Estudos sobre os níveis dos estudos sobre as energias dos subníveis mostram que subnível S tem menor energia do que o subnível P, menor energia do que o subnível D e menor energia do que o subnível F. Os elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma energia. Os elétrons de um átomo se distribuem em ordem crescente de energia dos subníveis. Então, o cientista Linus Pauling, que foi ganhador de prêmio Nobel, criou uma representação gráfica para mostrar a ordem crescente de energia dos subníveis.
Esta representação ficou conhecida como diagrama ou distribuição de Linus Pauling. O número máximo de elétrons em cada subnível é, subníveis S, 2 elétrons, P, 6, subnível D, 10 elétrons e o subnível F. E aí temos a regra das setinhas, pessoal. Olha só, a ordem da distribuição de cima para baixo, de acordo com a seta. Então, eu tenho um determinado elemento químico. Então, ele tem uma quantidade X de elétrons. Então, vou distribuindo. Camada 1 só suporta 2 elétrons. Se é acima de 2, passa para a segunda camada. Então, subnível S, 2S, depois 2P. Preencheu, vai para a terceira camada. 3S, 3P. E, ao contrário do que a ideia, por conta da parte da ordem crescente, seria 3D. Mas pela ordem energética, nós temos aqui, ele vai para o 4S, para depois ir para o 3D, certo? Então, aquelas modificações que a gente viu nos slides anteriores, né, que mostra aí. Você tem que seguir essa diagramação, ok? Então, fera, não se esqueça, tem que seguir a ordem de energia. E a ordem da energia é a diagramação das setas. Tem dúvida? Escreve de 1 até o 7, depois S, SP, SPD, SPDF, SPDF, SPD e SP. Ficou faltando aqui o 7P. Tá? E você vai cruzando setas em diagonal. Não tem mistério. E aí é só praticar. Distribuir os elétrons dos átomos abaixo em ordem de subníveis. Então, olha só. O sódio tem 11 elétrons. Então, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 2S, 2P6. Somando tudo aqui tem 10. Para 11 falta 1, 3S1. E uma informação importante, né? Nós vimos aí a parte de tabelas periódicas, né? Quando termina aqui, né, os elétrons de valência, que são os elétrons mais externos dos subníveis terminados em S e em P, né, ele vai dar uma noção aonde aquele elemento químico vai estar situado na tabela. Tá? Então, por exemplo, o sódio está presente na família 1A. Então, por que 1A? Porque ele vai terminar com a configuração eletrônica em S1. Ou seja, na terceira, ele vai estar situado na terceira camada, ou no terceiro período da tabela, na família 1A, que é a família dos metais alcalinos. O cloro já vai ter uma distribuição diferente. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. O ferro já vai ter a distribuição diferente, ele tem mais elétrons. Então, olha só, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e depois ele volta para o 3D. No caso aqui, vai ser 6. Por que não 10? Porque a quantidade de elétrons que ele tem só preenche 6. Os subníveis eles podem ficar com a quantidade incompleta de elétrons. Ele não pode exceder a quantidade de elétrons, então tem que ficarmos espertos na distribuição. Já o chumbo tem essa distribuição aí bem grande. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P2.
Quando a gente trata de íons, íons são espécies carregadas, que podem ser positivas ou negativamente. No caso, cátions são espécies positivas. Então, olha só, para os cátions devemos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros. E em seguida, da última camada, ou seja, camadas dos subníveis sp, a gente vai e retira elétrons. Então, cálcio 20, né? 2 mais. Então, olha só, se o átomo cálcio ele tinha, né, 20 elétrons, tá? Então, se está com a carga 2 mais, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, o que é que vai se fazer? Quem é o subnível eletrônico os elétrons de valência, me perdoe, né? No caso aqui vai ser o 4s2. Então, ele desaparece, certo? Para os ânions, que são espécies carregadas negativamente, há uma adição. Então, por exemplo, o enxofre, né, que tem o número atômico 16, enxofre 2-, conhecido também como íon sulfeto. Então, a gente faz a distribuição eletrônica dele. Tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Somando tudo daria 16. 16 não, desculpem, daria 18. Se a gente fosse fazer a distribuição dele normal, terminaria em 3p4. No entanto, como teve a adição de 2 elétrons, então ele termina com a configuração 3p6. E olha só como eu tinha falado, pessoal. As regiões onde são encontradas os elementos que têm a distribuição nos subníveis S, que estão em laranja, primeira e segunda família, no caso aqui o hélio que é uma exceção. Subníveis P, os subníveis D e os subníveis F. Então aqui a parte. Os elementos químicos que terminam com a configuração em S e em P são chamados elementos representativos. Os que terminam com o subnível D são chamados de elementos de transição externa e os elementos que terminam no subnível F é transição interna. E aí temos aí, né, exemplos de distribuição eletrônica dos íons, tá? A forma das letras KLM, tá? Ele para o átomo e ele para o íon. A distribuição dele na forma de subníveis. E aí para o seu íon. O cloro, a mesma coisa, tá? E aí, pessoal, um detalhe aí para, por exemplo, aqui o ferro. O ferro, ele termina com subnível, né, aqui na distribuição 3d6. Mas lembrando que os elétrons de valência são 4s2, tá certo? Então, nesse caso aqui, um íon ferro 2+, então, se ele vai perder 2 elétrons, então ele vai ser retirado 2 elétrons de valência. Então, vai ser o quê? O 4s2, ele cai fora, tá? E aí ficamos com essa distribuição. O ferro, ele pode ter outro estado de oxidação. Vocês vão entender mais na frente esse termo, tá? Ele pode perder 2 ou ele pode perder 3. Nesse caso aqui, como agora o subnível 4, o nível 4 foi embora, estamos tudo no subnível 3, tá? Então, não vai retirar agora do subnível D, né? Então, a distribuição fica aqui terminando em 3D5. Então, fiquem ligados nesse detalhe.